Oi, pessoal de 81, tudo bem? Estamos aqui para tentar trabalhar um pouquinho o nosso novo conteúdo, que é migrações, refugiados, a diversidade que existe nesse mundão afora, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar são conceitos, né? O que é, e isso tem que estar bem claro na cabecinha de vocês. E é algo que não é para decorar, e sim para compreender, gente. Primeiro, migração. Quando a gente fala em migração, a gente está falando de deslocamento populacional. Quando as pessoas vão de um lugar para outro. Isto pode acontecer dentro do próprio país, ou de um país para outro país, tá? Então, migração é um movimento que as pessoas fazem se deslocando de um lugar para outro por diversos motivos que já comento. E aí nós temos a imigração e a emigração. A imigração é a entrada de pessoas em um país ou um lugar. Um imigrante é a pessoa que entrou no país, tá? Nós tivemos aqui no Brasil uma grande leva de imigrantes europeus, imigrantes asiáticos, imigrantes árabes, enfim, uma infinidade de imigrantes que ajudaram a colonizar o nosso país. E aí, se a gente pensar nos africanos, né, que também vieram para o Brasil, também são imigrantes, mas vieram em outras condições, né, que no caso foi escravizado. Eles não vieram porque eles queriam, não, eles vieram porque foram obrigados a vir. Então, é uma outra configuração, mas também chamamos de imigrantes. E os emigrantes são as pessoas que saem do país de origem e vão morar em outro. Então, todo brasileiro que sair do seu país e vai morar em outro país do mundo, Austrália, Estados Unidos, algum país do continente europeu, estes são os emigrantes, tá? Então, é a saída de pessoas do seu país de origem, imigrante. Entrada em um país se chama imigrante. E esses movimentos, gente, populacionais, eles ocorrem diariamente. Todo dia as pessoas fazem esse movimento, tá? Pessoal, por que as pessoas migram? Por que elas decidem migrar? O principal motivo, gente, sempre vai ser uma melhora na qualidade de vida, né? Se a pessoa vai sair de onde ela está para ir para outro local, ela tá indo porque ela tá procurando um emprego melhor, porque ela tá procurando uma qualidade de vida, porque ela tá procurando algo melhor para ela e para a sua família. Vai para estudar, vai para trabalhar, vai para crescer, tá? Então as pessoas migram porque elas querem melhores condições de vida e outras oportunidades. Pessoal, tem um termo aqui que a gente tem que trabalhar, que é etnia. O que é etnia? Vocês já ouviram falar, mas no conceito de etnia é aquele grupo de população que se reconhece como igual, como tendo os mesmos modos de vida, como tendo os mesmos costumes, como tendo símbolos, religiões iguais, tá? Então, as etnias são aqueles grupos de pessoas que se reconhecem como com culturas iguais. E aí, no mapa que eu tenho aqui para vocês, que em uma das atividades vocês vão decodificar o mapa que está no livro do Arariba Mais, que eu deixo para vocês, a gente tem aqui, pessoal, é um mapa que mostra a diversidade étnica da população, tá? As cores que estão em verde são os países mais diversificados, com maior número de diversificação de etnias. E os países que estão mais em laranja mais forte são os países mais homogêneos, ou seja, os países que são que tem menos diferença entre a etnia da sua população. E aí a gente pode perceber que o nosso país, o Brasil, ele tem diversas etnias. O continente africano, gente, o continente inteiro africano, basicamente todo ele bastante diversificado etnicamente. Aí a gente pega a Europa, a gente vai perceber que a Europa tem uma população mais homogênea, mais semelhante, tá? Seguindo, outro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito da xenofobia. E aí, coloquei essa imagem aqui, da Europa, continente europeu.
E quem tá aqui é o cara vestindo uma camisetinha da União Europeia, que é um bloco econômico, com grupos de países europeus. E ele está fazendo o quê? Ele está expulsando os migrantes ou imigrantes, as pessoas que estavam indo para a Europa. A xenofobia, gente, nada mais é do que aversão ou medo a estrangeiros. Não querer que pessoas de outros países venham para o seu país. Não deixar que isso aconteça, não querer que isso aconteça. Mas isso é crime, gente. A xenofobia é crime. E aí, assim, ó, ele pode ser tratado de diversas formas. Ironizar, ridicularizar a outra pessoa pelo seu jeito, querer interferir na cultura dela, querer dizer que a cultura dela tá errada. Tudo isso é xenofobia, tudo isso e isso também é crime. Mas o continente europeu, gente, eu deixei aqui colocado para vocês, é onde mais acontece, tá? São os mais xenófobos, como se diz. Eles são os principais que não querem que imigrantes cheguem lá. Mas, ao mesmo tempo, gente, é o país que está mais recebendo o número de refugiados, que já é o próximo conceito, devido às guerras que acontecem na Síria, na Líbia, ali na área do Oriente Médio, tá? Então, por isso eu deixei a Europa como principal exemplo. Pessoal, fluxos migratórios ao longo dos anos, tá? Fluxos migratórios, migrações, tá? Como que elas aconteceram? Aí a gente tem o início, que é a difusão da população pelo mundo, né? Então, iniciamos na África, né? O ser humano, e aí foi se difundindo. Como teriam chegado os primeiros seres humanos aqui na América, né? Seria pelo Estreito de Bering, que fica na Rússia. A Rússia com o Alasca, tá? Então, seria essa a passagem que teria sido feita para colonizar... para se ocupar esse espaço que hoje é a América. E aí a gente tem, antes da chegada dos europeus, a gente tem diversas tribos indígenas aqui no Brasil, os incas, os maias, os astecas, na América do Sul e no México, que são, assim, as mais faladas, as principais e as que mais se desenvolveram, né? Tem também várias tribos indígenas nos Estados Unidos, né? Do século XVI até o século XIX, nós tivemos um fluxo migratório especial da Europa para a América, tá? Colonização direta da Europa e da América, tá? Da Europa para a América, então. E no final do século XIX, início do século XX, a gente teve a colonização, de novo, uma nova leva de imigrantes europeus, alemães e italianos, especialmente aqui pro Brasil, falando no nosso país, né? E hoje, gente, contemporaneamente falando, esse fluxo migratório, ele perpassa por todos os lugares do mundo. A Europa, os Estados Unidos e a Austrália, Estados Unidos, países, Europa, continente, são os principais destinos dos imigrantes, né? Então agora tá tendo um fluxo inverso, na verdade. Antes saíam da Europa para vir morar no Brasil ou na América e em outros países, e agora, na verdade, o inverso. Agora as pessoas estão indo para a Europa morar no continente europeu, tá? Atualmente. Tenho aqui dois conceitos: deslocados internos e refugiados. A semelhança é só a diferença, gente, desses refugiados e dos deslocados internos é só quanto à escala. Pessoal, o que é um refugiado? Refugiado é uma pessoa que ela sai do seu local de origem obrigatoriamente. Ela não tá indo migrar porque ela quer, porque ela vai buscar uma melhor condição de vida, porque ela tá querendo. Não, ela tem que sair. O refugiado é a pessoa que é obrigada a sair do seu país. E aí tem diversos motivos, como, por exemplo, a guerras, né, como é a questão do Irã, do Iraque, enfim, do Oriente Médio, guerras, a questão religiosa, né, de ter uma religião e não ser aceita dentro da sociedade, ter cultura diferente, tem a questão econômica, tá? Também faz com que... E aí, assim, ó, especialmente agora não, né? Ano passado, início do ano, a gente teve um fluxo migratório de refugiados de Venezuela para o Brasil,
né, por questão da crise econômica na Venezuela. Então, a gente recebeu esses imigrantes refugiados, fugidos literalmente porque não tinha condições econômicas no seu país. Outra questão para refugiados é a natural, de ordem natural, que é tsunamis, furacões, vulcões que acabam destruindo terras, né, locais, e as pessoas têm que sair, não tem mais como permanecer naquele local. Então, os refugiados, gente, são pessoas que saem das suas terras por obrigação. Os deslocados internos que eu coloquei aqui são as pessoas que também saem obrigatoriamente, mas aí dentro do país, aí a escala é país mesmo, assim, tipo, dentro do Brasil, ser obrigado a ter que sair da sua cidade por questões políticas, religiosas, culturais, ameaças, enfim, e ir para outro lugar do próprio Brasil, tá? Refugiado é quando vai de país para país, deslocado interno é quando se desloca dentro do país, mas aqui a questão é que é obrigatório, tá? Aqui eu coloquei uma imagenzinha, o que é a diferença entre migrante e refugiado, e aí tá bem claro, ó, migrante é alguém que está se deslocando entre países ou dentro do seu país, do seu próprio país. O refugiado é uma pessoa que saiu do seu país porque teme ser perseguida. Então, esse medo faz com que a pessoa tenha que se refugiar. O migrante vai porque ele quer, o refugiado vai porque ele é obrigado a fazer isso. Pessoal, esses refugiados, eles sofrem muitos perigos, tá? Primeiro, eles têm que pagar, né, para alguns traficantes para entrar ilegalmente em países e não tem garantia de que vão conseguir ficar lá, né? Eles acabam pagando. E, gente, assim, ó, no Oriente Médio, pessoas riquíssimas, né, com muito dinheiro, pegam e vão e saem porque não tem como ficar mais lá. Né, acabam gastando seu dinheiro, pagando para sair dali e não tem garantia nenhuma que vai conseguir ficar. As travessias, fazer essa passagem dos refugiados, ela é muito perigosa e muito arriscada e com grandes índices de mortes. E a gente vê isso nas grandes mídias quase que diariamente, essas mortes. E aí eu tenho algumas imagens para vocês aqui, ó, que... Aqui a gente tem um barco onde africanos, libaneses, na verdade, estão saindo do seu país, atravessando o mar Mediterrâneo para chegar na Europa. Mas percebam a condição, gente. Vocês acham que essa boia tem condição de carregar essa população, essa quantidade de pessoas? Não tem. Então, os riscos que eles enfrentam, mas é melhor correr esse risco do que ter a certeza que vai morrer no seu país. Então, agradeçam ainda o que nós estamos vivendo, né? Aqui, gente, é um sírio tentando entrar em Portugal e, na verdade, ele foi pego, né? Não conseguiu fazer essa travessia. Essa imagem aqui é de 2016, tá? Que é o menino Alan, ele é um sírio também. Ele acabou falecendo no mar Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, porque o barco naufragou. E aí, essa foto foi bastante publicada assim em rede social, e aí teve pessoas que então tiraram essa foto e muitas imagens, muitos charges para representar, né, que muitas vezes eles não chegam no seu local de origem, não chegam mesmo, gente. Aqui é outra imagem fortíssima, que é um pai e uma filha mortos, isso foi no ano passado, tentando atravessar o Rio Grande entre os Estados Unidos e o México. Eles eram da Guatemala, ou de El Salvador, agora me fugiu, um dos dois países, acho que Guatemala. E tentaram atravessar do México para os Estados Unidos e os dois acabaram falecendo, né? E a mãe viveu e viu tudo, isso também deu no noticiário, né? E aí aqui eu tenho essa imagem, então, para dizer para vocês que, ao mesmo tempo, por exemplo, que os Estados Unidos, né, que tem McDonald's e tal, quer fazer propaganda e vender de tudo, né? A caixinha tá aberta para vender, mas constrói um muro, né? Essa polêmica do muro, para que ninguém entre no seu país, né? Não quer receber ninguém, mas ao mesmo tempo quer vender e quer ter lucro, né? Essa é a ideia. Então, era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês na aula de hoje. Mandem perguntas, façam questionamentos, vamos conversando da forma que der no Classroom. E um abração para todos vocês.